Hoje vamos falar acerca do Espírito Santo. Hoje é dia de Pentecostes. Vamos falar acerca do Espírito Santo. Uma manifestação do Espírito Santo é o fogo de Deus. Outra manifestação do Espírito Santo é o rio de Deus. E hoje nós vamos estar a falar acerca deste rio de Deus. Eu sei que muitas vezes quando nós temos um desejo dentro de nós para mais de Deus, quando nós passamos por momentos de secura, ou emocional, ou espiritual, há um clamor para mais. Mas às vezes é difícil ter esse mais. Nós clamamos por mais, mas às vezes aquele tempo de deserto ou aquele tempo de secura perdura mais do que nós estamos à espera, não é? É só comigo ou é convosco também? Alguém passa por esses momentos de secura espiritual ou emocional que não tem mais amor, não tens mais esperança. Em tempos tinham aquele fogo de Deus, aquele vida de Deus, mas agora parece que está seco. Quero dar-te esperança hoje que há um rio que flui e essas águas, mesmo não sentindo, estão dentro de ti. Estão dentro de ti. Hoje vamos ler algumas passagens bíblicas que demonstram que esse rio de Deus está dentro de nós. Em João, capítulo 4, versículo 13, Jesus está em Samaria, ele está a falar com a samaritana junto ao poço de Jacó. E a samaritana tem uma vida cheia de pecado, longe de qualquer realidade de compromisso com Deus, qualquer realidade de santificação. E Jesus começa a conversar com ela acerca da água, porque estão junto a um poço e está quente. E Jesus diz em versículo 13 que qualquer que beber desta água, e ela está a pensar que era água natural. Diz assim, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus está a dizer para esta mulher que dentro de ti, se beberes desta água, desta vida que eu te dou, dentro de ti vai começar a jorrar água. Vai começar a jorrar uma fonte de água. Então nós podemos ver que a água não vem de inspiração natural. A água não vem de emocionalismo, de sucesso. A água, em primeiro ponto, só vem do encontro com Jesus. E depois, mais adiante, em João 7,38, no último dia da grande festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso ele disse do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo, diz a pessoa que está ao lado, o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então Jesus está aqui a profetizar. Está a declarar que quando o Espírito Santo for derramado sobre as tuas vidas, vai haver uma fonte, um rio que começa a jorrar dentro de nós. Muitas vezes nós pensamos, ok, nós temos que ir para algum lugar e estar imergido no rio. É verdade, quando nós estamos em adoração, parece que nós estamos imergidos no rio de Deus. Mas aqui está a dizer que quando o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, um rio começa a jorrar do nosso interior. Um rio começa a fluir do nosso interior. É um rio da vida. Em Ezequiel, fala acerca deste rio. Ezequiel 47, não é? Aquela profecia do rio de Deus, que flui da casa de Deus, do templo de Deus.
em que no início é um rio pequenino, mas depois quando vai afastando, vai impactando mais e vai alargando o rio, vai ficando mais profundo o rio. E nós sabemos que em Coríntios fala acerca de que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a casa de Deus. Então este rio, que foi profetizado em Ezequiel, Jesus depois agarrou naquela profecia e disse que dentro de vós saem rios de água viva. E depois, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, diz que vós sois o templo do Espírito Santo. Há uma conexão aqui a dizer que nós somos aquela casa espiritual de Deus. Ao encontrar Jesus, o Espírito Santo faz-nos uma nova criatura. Águas começam a jorrar dentro de nós para fluir de nós, para impactar outras pessoas. Conseguem entender esta ligação? Não é algo distante. Não é algo que há de vir. Já aconteceu. O templo do Espírito Santo somos nós. Individualmente, coletivamente, nós, a igreja, somos o seu templo. Então, neste templo de Deus também está a jorrar um rio. Também está a mover as águas. Também está qualquer coisa a acontecer. E quanto mais nós deixamos que este rio flua das nossas vidas, mais impacto terá no mundo. Muitas vezes nós queremos dizer, Deus, vem sobre nós, vem. E depois nós queremos fechar as portas aqui da igreja e que aquilo não saia daqui. É a mesma coisa, nós dizemos, Deus, vem sobre a minha vida, eu quero mais de Ti, mas depois trancamos o nosso coração e dizemos, não, é só para mim. O rio, quando flui esse rio, quanto mais longe é da zona do nosso conforto, mais impacto tem. Quanto mais fora da nossa zona que nós estamos habituados a controlar tudo, quanto mais nós expomos, mais impacto tem. Mais transformação há. O rio começa a jorrar com ainda mais força, o caudal ainda é maior. Quanto mais longe nós estamos. Mas isso significa que nós temos de estar conectados com Jesus. Conectados com o trono de Deus. Diz que em Apocalipse 22, versículo 1, que este rio que vem já explicado desde o início da Bíblia, depois cabe em Apocalipse a explicar acerca deste rio. Este rio de Deus. O rio puro da água da vida. Apocalipse 22, 1. Claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então o rio flui em nós, através de nós, mas vem do trono de Deus. Não vem de um estudo, não vem de uma teologia, não vem de uma estratégia, não vem de uma estrutura, vem do trono de Deus e do Cordeiro. Vem daquele momento de encontro com Jesus. Por isso que é tão importante nós encontrarmos Jesus. É tão importante, é fundamental. Não podemos experimentar vida em abundância, ter aqueles rios de água viva, aquela secura sair da nossa vida e estamos completamente saciados se estamos fora de Jesus. Tirando Jesus da equação, não há rio. Tirando Ele do trono, da autoridade da nossa vida, não há rio. O rio flui do trono. O rio flui do trono. Então, quanto mais encontro que nós temos com Jesus,
mais que aquele rio vai começar a jorrar. Mais vida que nós estamos sentindo no nosso interior. Mas, por favor, não tranca aquilo, não ponha uma barragem naquilo. Deixa fluir. Deixa fluir. Agora, como é que isto flui? Quando nós começamos a falar acerca disso. Quando nós começamos a testemunhar da bondade de Deus. Começamos a encontrar pessoas na rua e começamos a falar. Começamos a falar com pessoas, com as nossas pessoas no trabalho, colegas de trabalho. Quando nós começamos a falar acerca de Deus. O que é que Deus fez em nós? Como Deus é bom. Costumamos a dar aquele testemunho de Deus. O rio de Deus não é para a nossa satisfação, mas é para a salvação. Diz assim em Isaías 12, versículo 3. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes de... Igreja, salvação. Fontes da salvação. Então o rio de Deus, as águas espirituais, nós podemos sentir aquela secura cá dentro e querer aquele preenchimento, mas as águas são para a salvação. Por isso que quando dizem em Ezequiel que as águas fluem e mais longe que fica, impacta as nações e transforma, traz cura, traz libertação, porque é para a salvação. Essa água, essa bênção espiritual que Deus te dá, a presença do Espírito na vossa vida, o que é que o Espírito quer derramar sobre as vossas vidas, não é para somente preenchimento pessoal, é para salvação. É para trazer salvação. Quando nós começamos a somente querer engordar espiritualmente e colocar uma barragem nesta água que flui, vai começar a estragar. Nós vamos começar a sofrer. O rio flui. Isto é difícil para mim. O rio flui. O rio flui. O rio flui. E há transformação. Há cura, há libertação e há salvação. O rio é para isso. Qual é a direção que o rio é? Que o rio vai? Vai para as nações. Vai para impactar as pessoas à nossa volta. Vai para os nossos vizinhos. O rio vai fluir para fora. Às vezes nós não sabemos onde é que ele vai fluir. Às vezes nós só temos de dizer, Espírito Santo, o que é que tu queres fazer? E de repente, o nosso vizinho que só vimos a passar na rua, começa a desabafar connosco. E nós temos a oportunidade de demonstrar o amor. Nós não sabemos. Nós podemos criar um plano, uma estratégia, mas nós não sabemos. Nós só temos que dizer, está aqui o rio, abre o meu coração. Flui da minha vida. Impacta outros através de mim. Nós desejamos este avivar de Deus. Este fluir espiritual. Nós desejamos este acordar, não é? Sentimos vivos. Eu desejo isso. Mas muitas vezes nós ficamos fixados em uma forma, uma ideia do que é este fluir de Deus. O que é este avivamento? O que é este mover espiritual? Que às vezes essa ideia bloqueia o próprio fluir de Deus. Então, quais são alguns bloqueios deste fluir de Deus? Porque cada um de nós, ao encontrar com Jesus, nós temos águas vivas dentro de nós. Cada um de nós temos essa oportunidade para deixar aquelas águas fluírem do nosso interior. Mas muitas vezes isso não acontece porque há bloqueios. Então, quais são alguns bloqueios que nós colocamos? O primeiro bloqueio é o fast food espiritual. É coisas imediatas. Em que eu vou fazer algo, ou pôr uma moeda e sai um chocolate. Já! Às vezes isso bloqueia o fluir de Deus. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O fluir, a forma que Ele faz as coisas, não é a forma que nós queremos. Jesus tinha uma multidão à sua volta, mais de 5.000 pessoas.
Ele trouxe provisão imediata com pão e peixe para todos. Mas logo a seguir, aquela multidão fugiu. Porque eles só estavam a buscar aquele fast food espiritual. E às vezes essa mentalidade bloqueia. Outra mentalidade é o avivamento prematuro, antes do tempo. É nós sentirmos alguma coisa e começamos logo a celebrar, fazer logo um filme à volta de uma coisinha. Em Provérbios diz que não louva, não gaba daquilo que vai acontecer amanhã. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Então, muitas vezes, quando nós temos uma atitude de, ok, uau, isto está muito bom, eu sou muito bom, isto eu sinto, temos uma experiência, talvez com Deus até. E não temos aquela humildade de coração de dizer, ok, Deus, isto foi bom, mas eu quero mais. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais. Eu não quero ficar com aquele pão de ontem. Já passou. Eu quero mais hoje. Então, isso é um bloqueio. Outro bloqueio é a nova moda. Toda a gente quer um novo look, a nova moda. E às vezes com Deus é a mesma coisa. Nós queremos aquilo que toda a gente diz. Aquilo que tem mais likes. Aquilo que tem mais seguidores. Então, nós queremos aquela nova moda. E queremos duplicar isso, pensando que isso vai trazer o despertar, o fluir espiritual, o mover de Deus. Às vezes, essa replicação é uma barragem em vez de o rio. E Deus quer, sobre cada um de nós, dar algo pessoal, um impacto individual, mas também coletivo, que não é igual a outros sítios. Não é igual à pessoa que está ao teu lado. É individual. Não é uma nova moda, aquele new thing. Não é nada disso. Não, é só para ti. É só para esta congregação. Algo especial. Não negando o que está acontecendo em outros lados. E graças a Deus que o Espírito está a mover em outros lados também. Mas, às vezes, fixando no formato da nova moda, pode ser um bloqueio pelo mover agora que Deus quer fazer. Amém? Então, mais uma barreira para o fluir de Deus. É o exemplo de Marta e Maria. Maria estava aos pés de Jesus, a adorá-lo. Marta estava a fazer, preparar as coisas todas, a fazer. Às vezes, a mentalidade do fazer, do serviço, em vez de adoração, bloqueia o mover de Deus. Quando nós estamos ligados ao trono de Deus, em adoração, perante Ele, aos seus pés, nós não estamos no trono. Ele é que está no trono, nós estamos aos seus pés em adoração. Por isso que é tão importante estes tempos longos de adoração e louvor, porque é tempos em que nós estamos prostrados na sua presença. Não temos que fazer nada, é só estar com Ele. Não é cerca do grupo de louvor, ou quem vem ou quem não vem, é somente chegar à presença de Deus e estar com Ele. Adorá-lo. É tão poderoso, tão poderoso. E às vezes a estrutura do serviço, de ter que fazer coisas, bloqueia o fluir de Deus. Bloqueia aquele rio fluir. E nós temos que libertar-nos disso. Outra área que pode bloquear o rio de Deus é o sensacionalismo, emocionalismo, o oba-oba. É aquele, assim, ok, uau, aquele... E não haver convicção, não haver mudança de vida. Quando há mudança de vida, aquele caminho do arrependimento, nós estamos no rio. Quando nós só estamos naquele oba-oba, aquele somente buscar as emoções,
aquilo é fraco. Aquilo bloqueia o fluir de Deus. Porque às vezes Deus flui no meio das emoções, às vezes Deus flui em outros sítios, mas Deus procura adoradores em espírito e em verdade. Verdade. Que é uma vida arrependida, mudança de caminho, largar as coisas velhas e seguir em frente, largar os vícios e seguir Jesus. Então, esse sensacionalismo pode ser um bloqueio para o mover de Deus. Outro bloqueio para o mover de Deus é experiências passadas. Não é? Experiências passadas. Todos nós passamos experiências fantásticas com Deus. Eu já estive em avivamentos, literais, avivamentos, pessoas fazem fila durante toda a noite para chegar, entrar na sala. E quando há o chamar a Jesus, centenas de pessoas aceitarem Jesus, eu já tive essa experiência de estar nesse ambiente. E há um perigo que muitas vezes pode bloquear o que é que Deus quer fazer agora, é quando nós estamos fixados no passado. É dizer, Deus foi tão bom há 20 anos atrás. Foi tão bom, Senhor. Até às vezes, nós podemos dizer, o louvor foi tão bom semana passada. E não entrar no rio agora. Às vezes nós podemos fixar no passado. E isso bloqueia o mover agora. Nós temos que dizer, Deus, o que é que tu queres fazer agora? Onde é que tu queres ir agora? Eu estou aqui. Eis-me aqui, use-me a mim. E o último bloqueio é a curta duração. É uma experiência de pouca dura. Aquilo é bom naquele momento, mas depois nós não temos aquela ousadia ou tenacidade, aquela perseverança de seguir mais fundo. Nós temos uma experiência uau com Deus, mas depois nós não temos aquela ousadia de amanhã ir aos pés da cruz novamente, ir em adoração e seguir. Deus, eu quero outra vez, eu quero mais. Aquela pouca dura, aquela experiência de uma vez, bloqueia o fluir do rio agora. Quando nós não temos aquela fome de o que é que tu queres fazer agora, Deus. E só estamos focados naquela experiência, naquela coisa. E dizer que aquilo foi bom. Agora já podemos continuar com a programação da igreja. Aquilo foi bom, agora volta ao trabalho. Volta à rotina de trabalho. E se Deus quer virar a tua vida de pernas para o ar? Com o seu mover. Se Deus quer trazer um mover tão forte sobre a tua vida, em que cada sítio que tu entras, vais para um café, as pessoas começam a chorar, a arrepender-se. Estás disposto a esse tipo de mover? Esse tipo de, a tua vida já não é uma vida confortável, controlado. Não é uma vida que tu podes pôr numa caixa. Os teus picos espirituais não é somente ao domingo, mas começam a ser constantes. Isso é que Deus quer. É esse tipo de vivência com o Espírito Santo que Deus quer sobre cada um de nós. Para quando nós estamos aqui, aquilo é bom. Mas quando tu sais daqui, aquilo ainda é melhor. Quando chegas à segunda-feira, é uau. Quando chegas à terça-feira, uhul. É glória em glória. É isso que Deus quer. Uhul! É isso que Deus quer. Não é secura espiritual. Não é beber ao domingo e depois, durante a semana, não há nada, não passa nada. E depois chega mais, eu quero mais. É só ao domingo, vai picos. E quando é? Deus quer aquele rio a fluir da tua vida agora, daqui a 1 hora, daqui a 1 dia, daqui a 2 dias, constantemente. Quando há uma doença, tu traz cura. Quando há uma pessoa oprimida, que tu traz libertação. Quando há uma pessoa que precisa de Deus, traz salvação. Quando há um momento de estresse e ansiedade, tu traz paz.
aquele rio a fluir do teu interior. Nós temos que, às vezes, largar a lógica da nossa mente. A lógica de tentar explicar as coisas. Às vezes nós temos que lidar com aquele medo de perder o controle das coisas. Às vezes nós temos que aceitar novas formas, novos métodos. Às vezes nós temos que aceitar o novo de Deus. Nem Ezequiel, quando ele estava a explicar acerca do rio, ele estava a dar aquele exemplo do profeta entra no rio. Quando entra no início, as bordas só chega até aos tornozelos e depois até os joelhos, quando entra um pouco mais fundo, e depois até a cintura, e depois até os ombros, e depois já não tem controle. Esse é o tipo de fluir que Deus deseja da tua vida. Tu foste criado para esse tipo de fluir. Mesmo no meio de uma situação de dificuldade, tu podes estar a dizer, pastor, tu não conheces a minha realidade. É verdade, eu não conheço a realidade da meia parte das pessoas aqui. Eu conheço a minha realidade. Mas eu não conheço a vossa realidade. Mas eu sei que mesmo em realidades difíceis, o rio pode fluir. Mesmo em situações em que parece que é só pedras à volta, a água pode fluir. A água pode fluir. A primeira perseguição da igreja, houve aquele grande crescimento, 3.000 pessoas num dia, 5.000 pessoas no outro dia, um crescimento enorme. A igreja começou a ser perseguida. E a igreja, as pessoas da igreja viraram umas para as outras e disseram que nós temos que sair de Jerusalém. Não está seguro aqui. Então eles saíram para pregar o reino. E um desses homens, em Atos fala acerca disso, um desses homens, Filipe, um seguidor de Jesus, saiu de Jerusalém para pregar o reino para a cidade de Samaria. Ele começou a pregar as boas novas do reino de Deus. Ele não fugiu em medo em perigo da sua vida. Ele fugiu para pregar o Evangelho. Ele chegou àquela cidade de Samaria, começou a demonstrar o poder de Deus. O rio estava a fluir em Samaria. Houve curas, houve libertação, salvação. A cidade inteira, dizem depois no final daquele texto, a cidade inteira estava cheia de alegria. A cidade inteira, ao receber as boas novas da salvação, de largar a vida de pecado e aceitar Jesus, aquela cidade foi cheia de alegria. O rio chegou lá, trouxe vida e aquilo começou a multiplicar. É esse tipo de impacto que Deus quer sobre cada um de nós. Em que em situações de dificuldade nós ouvimos a voz do Espírito Santo e o Espírito Santo diz, olha, vai e começa a manifestar o meu rio. Começa a fluir com o meu rio. Deixa fluir o meu rio. E talvez vais ser surpreendido. Talvez vais começar a ver alguns milagres acontecer. Mas tens que tirar os bloqueios. As pedras do caminho, a barragem que está aqui a obstruir, que o rio quer ir embora. Quer fluir. Deus quer usar a tua vida, quer usar a minha vida. Fomos criados para isso, para impactar as pessoas à nossa volta com o seu amor. Que o rio flua das nossas vidas, em nós, mas através de nós. Vamos ficar em pé, igreja. Aleluia. Aleluia. Eu não sei acerca de vocês, mas eu quero mais de Deus. Eu quero mais. E eu quero que todas as barreiras que eu tenho colocado na minha vida, que vão embora.
Eu quero isso, porque muitas vezes eu também levanto barreiras. Eu também levanto situações em que aquele rio não está a fluir. Por causa de medos, por causa do passado, por causa das pessoas à minha volta, por causa de tantas situações. Estruturas, lógica, tentar entender tudo, em vez de somente fluir com Deus. Mas eu quero tirar todos esses obstáculos, porque eu quero mais de Deus. Quem quer mais de Deus hoje de manhã? Quem quer mais do Espírito Santo? Quem quer que este rio flua, águas vivas. Águas vivas. Talvez tu estás a pensar que isto está tudo tão seco. Como é que há água cá dentro? Volta para aquele lugar que tu estás completamente entregue a Jesus. Talvez em tempos tu entregaste o teu coração a Jesus. Mas neste momento a tua atenção está longe. Então, eu desafio-te para ir à fonte, que é Jesus. Ir à fonte, que é Ele. Jesus disse à samaritana: vai, beba desta água e nunca mais terás sede. Hoje de manhã, entrega a tua vida a Jesus. E diz: Jesus, eu sei que Tu és a fonte das águas da vida. E hoje eu quero receber de Ti. Eu entrego tudo para Ti. Por favor, perdoa-me, Senhor, por tanto tempo estar afastado de Ti. E hoje eu entrego tudo a Ti. Eu entrego tudo a Ti. Eu entrego tudo a Ti. Aleluia. Deus, nós queremos mais de Ti, Senhor. Levanta as Tuas mãos hoje de manhã e diz: Deus, eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero mais, Senhor. Eu quero fluir mais com o Teu rio. Eu quero mais, Senhor. Jesus disse: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Encontrareis descanso para a vossa alma. Hoje é o dia que o Espírito Santo está a ser derramado sobre a vossa vida novamente, para renovar-te, para jorrar de novo vida, para que haja esperança de novo. Por isso que só fecha os teus olhos e diz: Espírito Santo, eu quero-te, eu entrego tudo para Ti. Eu entrego tudo, Senhor, tudo, Senhor. Eu entrego tudo para Ti, Jesus. Tudo para Ti, Senhor.